E aí, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero falar com vocês a respeito de um texto que está lá em Mateus, capítulo 6, verso 9, aonde Jesus vai nos ensinar a orar. Ele vai dizer no verso 6 que é para a gente entrar dentro do nosso quarto, fechar a porta e falar com Deus. E aí depois, um pouquinho depois, Jesus ele vai nos ensinar a como orar. E ele vai dizer assim, ó, no capítulo 9: Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é no céu. O pão nosso de cada dia o Senhor tem nos dado hoje. Perdoa nossas dívidas, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixais cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e para todos sempre. Amém. Essa é a oração que basicamente todo mundo conhece, não é algo que só o cristão conhece, mas é ensinado nas escolas, é ensinado em qualquer lugar que a gente for. Então ela é uma oração universal. E eu gostaria de conversar um pouco com vocês para a gente tentar entender um pouco dessa oração, para que a gente possa trazer essa oração para o nosso dia a dia, para que a gente não ore como Jesus ele fala no capítulo, no versículo antes, ele fala que não é para a gente ficar igual os judeus ali que ficavam orando e repetindo e falando as mesmas coisas, porque Deus sabe do que a gente precisa. E Deus não precisa que a gente fique repetindo. Deus ele quer uma intimidade, como eu sempre venho falando aqui. Deus requer uma intimidade de nós, é uma intimidade. E eu não fico conversando as mesmas coisas com a minha esposa o dia inteiro, não fico repetindo as mesmas coisas. Então é algo dinâmico, a gente vai conversando, conversa sobre uma coisa, conversa sobre outra, e ali a gente está, aí a gente já conversou sobre um monte de coisa. É essa intimidade que Deus quer com a gente. Então eu quero tentar explicar um pouco para vocês, baseado na oração que Jesus ensinou para nós, para como que a gente pode melhorar a nossa oração, para como a gente pode realmente aprender a orar dessa forma. Então a oração ela começa: Pai nosso que estais no céu. Então é uma oração que a gente está indicando para quem a gente quer falar. Nesse caso a gente pode trocar essas palavras, Pai nosso que estais no céu, por Senhor meu Deus, Jesus, Pai estou aqui, Senhor Jesus. Enfim, você está direcionando a sua oração a quem você quer falar. Então você vai chegar para Deus e falar: Senhor Jesus, vai iniciar a sua oração dedicando ela a Deus. Independente das palavras, como você quer chamar, mas você vai estar iniciando ela para falar com Deus. E aqui ele vai continuar: santificado seja o teu nome. Então ele vai te dar, a gente vai dar uma adoração a Deus. Então Jesus está falando ali, ó: Pai, nós santificamos a Ti, porque o Teu nome é santo, Te damos graças. Senhor, eu sei que o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso, o Senhor está aqui me escutando, o Senhor está aqui do meu lado, porque o Senhor é fiel, o Senhor cumpre as Tuas palavras poderosas, o Senhor, enfim, cara, te dá a melhor adoração em palavras que você pode. Então, chega para Deus, fala assim: Senhor Jesus, estou aqui para te adorar, para falar com o Senhor, para ter uma intimidade gostosa contigo. E é isso que eu quero, Senhor. Eu quero essa intimidade, eu quero essa... Enfim, você vai dar uma adoração a Deus. E ele vai continuar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então nós estamos orando ali para que a vontade de Deus ela venha se cumprir em nossas vidas. Então nós estamos dizendo assim, ó, que da mesma forma que Deus ele manda nos céus, que a vontade dele é soberana nos céus, a vontade dele tem que ser soberana na terra. Por isso que nós oramos. Isso é muito importante a gente aprender isso. A gente orar: seja feita a tua vontade. Porque quando a gente aprende a entender isso daí, as nossas orações ela vai ter um direcionamento que ela vai acertar direto o coração de Deus.
Basicamente essa é a ideia principal. Então você aprendendo o que significa seja feita a tua vontade, através da oração que vocês fizerem, vocês vão entender que todo o resto do direcionamento das orações ela vai mudar. Porque veja que interessante, ó. Ele vai falar assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então Jesus está ensinando que nós devemos agradecer, porque tudo vem de Deus e tudo vai para Deus. Então, se tudo vem dele, então se você acordou, então se você comeu, tomou um café da manhã, você almoçou, você tomou um café da tarde, jantou, comeu alguma coisa gostosa, alguma coisa diferente. Então, cara, agradece a Deus em tudo. Agradece a Deus por você estar respirando. Esse é o momento de você agradecer, não só em si pelo alimento, mas é uma oração de você agradecer. Senhor, muito obrigado pela vida, porque muito obrigado pelas coisas, muito obrigado por tudo. Obrigado por o Senhor estar comigo, sabe? É uma forma de você agradecer a Deus pelas coisas que Deus tem te dado. Então é um momento em que você tem de agradecer a Deus. Entenderam? Então veja, ó, logo abaixo, ó. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Então aqui ele está dizendo que é para você pedir perdão. Olha que interessante isso. Jesus, ali em cima, ele está pedindo para você agradecer a Deus. E embaixo ele vai nos falar para a gente pedir perdão pelos nossos pecados. Então, no nosso dia a dia, muitas vezes a gente peca, a gente erra. Nós somos seres humanos, nós somos mortais, meros mortais que temos pensamentos impuros, temos lábios impuros, temos olhos impuros. O nosso respirar ele é impuro, porque nós viemos de Adão, então nós temos esta consequência dentro de nós, que é o pecado. Então é um momento que nós devemos pedir perdão pelos nossos pecados. Muitas vezes a gente sabe que a gente pecou, mas pecados inconscientes, mas é necessário a gente pedir perdão por todos os tipos de pecados que a gente comete. Porque muitas vezes a gente não pensa assim, ó, mas às vezes a gente acaba falando alguma coisa que muitas vezes pra gente é normal, mas a gente fez as outras pessoas pecarem. Entendeu? Então muitas vezes a gente acaba pecando sem perceber. Amém? Então é o momento de você pedir perdão a Deus. Peça perdão pelos seus pecados, pelos seus erros, por você ter falhado com Ele muitas vezes. Amém? Então ele vai nos ensinar aqui, ó. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então Jesus está nos ensinando que a gente deve pedir para Deus. A gente deve pedir livramento. A gente deve pedir para que nós não venhamos cair nas ciladas de Satanás, que a gente venha ser livrado das coisas do mal pelo dia a dia, porque a Bíblia diz que Satanás está ao nosso derredor. Satanás está ao nosso redor tentando nos atingir, tentando nos atacar de qualquer momento, mas a Bíblia diz que os anjos de Deus estão ao nosso redor, ele está em nossa volta. Então é necessário a gente estar vigilante, a gente está ali, ó, sempre na guerra, guerreando e pedindo para Deus livrar. É necessário essa oração para que Deus venha nos livrar. E ali logo ele já finaliza, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e para todo sempre, como muitas igrejas acabam orando, hoje e para todo sempre. Então é uma forma de você finalizar exaltando a Deus. Mais uma vez a gente volta lá no início, onde a gente adora a Deus. E isso é muito legal, cara. E olha que eu vou falar para vocês. Percebeu que quando Jesus nos ensinou a orar, você percebe que Ele não nos ensinou a gente pedir coisas para nós, para nossa satisfação, para o nosso bem-prazer, para as coisas que vai nos aumentar assim, o ego. Jesus não ensinou a gente a pedir coisas terrenas. A Bíblia está aqui, ó. A Bíblia está aqui. Jesus não nos ensinou a dizer coisas terrenas, a pedir coisas que, Senhor, abençoa, vamos colocar no tempo de hoje, Senhor, abençoa minha casa, abençoa, me dá uma casa, Senhor, me dá um carro, me dá um emprego, me dá um salário maior. Jesus não nos ensinou a pedir essas coisas. Essas coisas, gente, Mateus 6,33, Jesus, depois dessa oração, Jesus vai ensinar tantas outras coisas, cara, tão linda, tão maravilhosa, que se a gente começar a seguir isso daí, Mateus 6,33 diz o quê?
buscai o reino de Deus. Cara, que lindo isso. Buscai o reino de Deus. Tá, só isso? Só isso? Não, a Bíblia fala. E a sua justiça, para que Deus, ele acrescente as demais coisas. Deus sabe do que você necessita. Você não precisa ficar repetindo, Senhor, me dá um carro, me dá uma casa. Hoje um carro, muitas vezes uma cidade é necessária. Uma cidade grande, uma casa, a gente precisa de uma casa. A gente precisa do alimento de cada dia. Então, Jesus não nos ensinou a ficar pedindo, repetindo essas coisas. Senhor, eu preciso disso, preciso daquilo, preciso disso, preciso daquilo, preciso que o Senhor faça isso, preciso que o Senhor faça aquilo. Não. Jesus, ele nos ensinou, olha só os pontos que Jesus nos ensinou, a gente direcionar a nossa oração a quem a gente quer. Segundo ponto, a adorar a Deus. Amém? Isso é essencial, cara, na sua oração. Começa a perceber no que você tem feito as suas orações. Começa a perceber cada tópico que você tem falado. E veja se você está cumprindo tudo isso que Jesus nos ensinou a orar através de Mateus 6,9. Começa a perceber isso. E ele vai continuar, ó, que para que Deus venha cumprir a sua vontade. Então nós temos que pedir para que Deus cumpra a vontade dele. Para que assim como ela é no céu, ela venha ser na terra. Então, terceiro. Então vamos para o quarto. Ele vai nos ensinar a gente agradecer, cara. Olha isso. Ele vai nos ensinar a agradecer. Que maravilhoso isso. Jesus nos ensina a gente a ser mais grato através da sua oração. O quinto ponto, ó. Pedir perdão pelos nossos pecados. Muitas vezes a gente esquece desse principal ponto de pedir perdão pelos nossos pecados. E é o que Jesus nos ensina. Jesus, ele reconhece que nós pecamos, nós somos pecadores. Jesus, ele não veio para abolir o pecado ou para abolir a lei, mas ele veio para cumprir a lei. Então ele veio para que no dia que ele viesse, no grande dia do Senhor, como a Bíblia chama, no dia da vida de Jesus, não é na vinda miraculosa de Jesus ou na vinda secreta de Jesus, isso não existe na Bíblia, mas é na segunda vinda de Jesus, aonde todos, sem exceção alguma, seja cristãos, seja ímpios, seja quem for, todos iremos estar perante Deus para sermos julgados. Então veja, Jesus, cara, ele nos ensina a pedir perdão. Olha que lindo isso. Já imaginou isso, cara? Nas suas orações você pedindo perdão para Deus? Começa a orar assim, cara. Peça perdão pelos seus pecados. Jesus vai nos ensinar a pedirmos o quê? Livramentos. Senhor, nos livra do mal. Cara, você tem pedido para Deus te livrar do mal ou você tem pedido uma casa, um salário para ganhar 10 mil por mês, para ter um carro de luxo? Veja, olha as ambições que o homem tem trocado em suas orações. Jesus nos ensinou para a gente pedir livramento. Livramento da morte, livramento do mal, livramento das outras coisas. Mas a gente tem pedido o quê? Coisas erradas. Lá em Tiago, ele vai dizer que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. E não só isso, mas ele vai terminar, ele completa, para a gente desfrutar para o nosso próprio prazer. E é isso que a gente pede quando a gente começa a ser ganancioso e pedir para Deus nos dar um carro. Muitas vezes a gente pede um carro, mas, cara, eu duvido você dar carona para os irmãos. Você vai pedir uma casa, eu duvido você receber os irmãos que necessitam. Você vai pedir para Deus te dar 5, 10 mil reais por mês, mas eu duvido você ajudar um necessitado. É isso que Jesus está dizendo. Não, o problema não é você pedir um aumento, mas o problema é o que você vai fazer com isso. Percebam isso aí, ó. Isso, que essa palavra ela venha diretamente dentro do seu coração, cara, e você começa a refletir isso daí. É isso aí que você precisa fazer. E Jesus, ele vai terminar com o quê? Com mais uma adoração a Deus. Ele vai dizer que, pois teu é o reino, nós estamos dando tudo para Deus. O reino é dele, a glória é dele, tudo é dele, cara. A honra, tudo é dele. Tudo. Entendam isso, tudo é de Deus. Se Deus te deu uma coisa, cara, ela não é sua. Isso aí eu lhe garanto. Ela pertence a Deus, ela é de Deus. Então, Jesus, ele nos ensina. Vamos orar mais uma vez, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e para sempre. Amém. É isso aí, meus irmãos. Que vocês entendam os princípios da oração cristã. Não é um princípio onde a gente pede coisas para nós, mas é um princípio para que as coisas de Deus ela avance pelo mundo. Amém, meu irmão? Que essa palavra, que realmente isso mude o seu pensamento, mude a sua forma de orar, a sua forma como você vê a oração, e que realmente o Espírito Santo, não são minhas palavras, mas que o Espírito Santo ele possa entrar dentro do seu coração, ele possa te falar o como realmente você deve orar. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz de Jesus e que Jesus realmente ensine vocês a orar. Amém, meus irmãos?